A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Hoje nós vamos estar passando a lição 7, falando sobre Estevão, um mártir avivado. Na lição anterior, nós falamos avivamento no ministério de Pedro. E antes de iniciar a introdução dessa lição, e também passar um resumo para você, professor, você subtenente de escola bíblica dominical, para você também, aluno, pastores, liderança, eu quero convidar você para estar orando comigo. Nós vamos estar fazendo essa oração para o Senhor abençoar essa aula, que podemos ser bem-sucedidos, que o Senhor nos dá sabedoria. Senhor Deus e Pai que está no céu, queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Gratidão por tudo. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para passar essa aula, Senhor, a qual essa lição aviva a Tua obra do primeiro trimestre de 2023. Chegamos na lição 7, Senhor. Falar sobre Estevão, falar sobre o crente ter uma vida avivada. Abençoa, Senhor, cada professor. Abençoa cada aluno, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa a família dos professores, abençoa a família dos alunos, abençoa a família do pastor, abençoa todos, ó Pai. Que eles tenham uma ótima aula, que seja bem sucedido, que possa cada um entender e compreender a Tua palavra, e que nós podemos ser cheios do Teu Espírito Santo, que podemos ter uma vida avivada diante de Ti. Assim abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar passando a lição 7, aqui no canal do presbítero Arilton Alves. Você que já é inscrito no meu canal, quero te agradecer a vocês que tem já é inscrito, você que tem compartilhado com outras pessoas. Eu peço você, comenta aí para mim de onde você está me assistindo. Me fala de onde, que eu quero te conhecer melhor, tá? Me fala de onde você está assistindo minhas videoaulas, se está sendo bênção na sua igreja, para a sua vida. Eu espero que está sendo, que eu estou aprendendo bastante aqui. E hoje nós vamos fazer a aplicação sobre Estevão, o mártir avivado, o primeiro homem, que foi morto pelo Evangelho, por amor a Cristo. Então nós vamos aprender muito aqui com o diácono, que foi consagrado a diaconado, e nós vamos estar aprendendo com ele. Quero pedir você, professor, que a leitura Bíblia em classe passe com seus alunos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, e capítulo 7, versículo 54 ao 60. Quero dizer para vocês também que nós sempre estamos compartilhando algum material para o seu slide. Mas nós vamos estar preparando um slide melhor para o segundo trimestre desse ano. Você pode adquirir esse material, tá? Vai estar tendo um site aí para você estar entrando e adquirindo esse material durante 3 meses, tá? Você adquire esse material e você vai ter ele por 90 dias, durante os 3 meses, durante a revista toda, a leitura da revista do segundo trimestre todinho. Vai estar disponível para você colocar lá no seu slide, lá no seu data show da sua igreja, um material bom, material bem limpo, com bastante referência à Bíblia, qual não tem aqui na revista. Então nós vamos estar compartilhando com você aí, você vai estar adquirindo esse material. Você, a partir do momento que você adquirir esse material, você pode usá-lo da forma que ficar melhor para você. Amém? Que Deus abençoe. Então, se prepara aí, tá bom? Se prepara aí que em breve vou estar passando um site para você estar adquirindo esse material. O textuário da nossa lição fala assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55 e 56. A verdade prática nossa diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte, contemplar sua glória. Através do exemplo de Estevão, que é uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo, a sua fidelidade a Jesus. Então nós, para ter uma marca do Espírito Santo, a marca do cristão, é a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Precisamos ter a fidelidade a Jesus Cristo, assim como Estevão. Estevão foi o primeiro cristão que sofreu o mártir. Até hoje, milhares de cristãos, sobre algum tipo de oposição, hostilidade ou violência por declarar a sua fé em Jesus,
A lista mundial de perseguição publicada em 2022 apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos. Isto é, eles têm direito negado, sofrem violência verbais, física, perde prioridade, sua família são ameaçada ou perde a vida. Tais perseguições são feitas às vezes por grupos civis ou em outros momentos por autoridade religiosa e por forças militares ou governamentais. Entretanto, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé em Jesus e mantêm fiéis porque são fortalecidos pelo Senhor. Então, o crente tem que ser fortalecido pelo Senhor. Não é qualquer lutinha, não é qualquer coisinha já está desistindo. Tem muitos crentes que qualquer perseguiçãozinha, qualquer coisinha já está desistindo de Jesus Cristo. E se nós desistirmos de Jesus Cristo, nós estamos desistindo da salvação em Cristo Jesus. Então nós temos que manter a nossa fé, manter a nossa crença em Jesus Cristo, ser fiel até a morte. Ser fiel, seja da forma que for. Não é ser fiel a Deus só quando as coisas estão bem, mesmo na dificuldade, mesmo na perseguição, precisamos ser fiel ao Senhor. O objetivo da nossa lição hoje é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para fortalecer e para permanecer na fé em Cristo. Nós vamos aprender hoje nessa lição, olha só, aprendemos quanto o avivamento pode gerar fé, autoridade, coragem, sabedoria, para que o servo de Deus seja poderosamente usado para marcar a história. Estevão é um exemplo como isso é possível. Nós já vamos entrar no nosso primeiro ponto da nossa lição e falar sobre Estevão, testemunho da vida de Estevão. Mas assim eu quero fazer uma pergunta para nós, fazer uma pergunta para você, também para mim. Como está sendo o nosso testemunho de fé em Cristo diante da sociedade? O que pode abater a minha fé? Será que o inimigo me atacar de uma certa forma, seja física, ou seja mental, seja da forma que for, será que eu suporto as afrontas que o inimigo pode colocar diante de mim? Se eu estou com a minha vida avivada em Cristo, nada dessas coisas pode me abater. O assunto dessa lição é o mártir de Estevão, um avivado herói na fé. Dos 7 homens que entregaram o corpo de diácono da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e do poder. Fazia prostígio, grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro do Atos revela o mártir de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Primeiro subtópico do nosso primeiro ponto, Estevão usado por Deus. O homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem usado por Deus. Ele tem ousadia, ele tem coragem, ele enfrenta as dificuldades sem medo nenhum. O nome Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, de Atos dos Apóstolos. Então, quando precisou escolher diácono, o nome de Estevão já aparece na lista logo aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 e 5, onde foi escolhido os diáconos para ajudar na obra de Deus. Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja, está lá em Atos 7, 59. Seu nome vem do grego Stéfanos, que significa coroa. Estevão usado por Deus. A fonte de Lucas para obter as informações sobre Estevão deve ter sido Paulo. Foi Paulo quem guardou as capas daquele que apedrejaram Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, capítulo 58. Grandes foram os feitos de Estevão para Deus, ao ponto de marcar a vida do apóstolo Paulo e do doutor Lucas. O que aconteceu com Estevão, eles não aceitaram, ele começar a falar do Evangelho, começar a falar de Jesus Cristo. Então, o Sinédrio, eles não aceitaram
achando que ele estava pregando contra a Moisés, a lei de Moisés, contra o Deus Criador, e achando que era uma blasfêmia quando ele estava pregando, que estava blasfemando contra Deus. E aí foram denunciar o Estevão publicamente, trouxeram Estevão publicamente para ser pedrejado em praça pública. Interessante que essa história marcou a vida de Paulo e marcou a vida de Dr. Lucas. Então tem coisa que acontece na vida do cristão também, que às vezes é para despertar outra pessoa que precisa ser despertada. As pessoas foram despertadas. Paulo foi despertado através de toda a situação que aconteceu com Estevão. O Dr. Lucas escreveu, relatou toda a história que aconteceu na vida de Estevão. Estevão foi um exemplo para todos nós, não negar a Jesus. Às vezes nós acusamos muito Pedro, né? Como nós estudamos sobre a lição 6, falando sobre o ministério de Pedro, antes que Pedro negou Jesus. E aqui nós já vemos agora o Estevão, o diácono Estevão, não negando a Jesus, mesmo sendo pedrejado até a morte. Mas, às vezes, acusamos tanto Pedro. Mas será em qual sentido que nós estamos negando a Jesus? Porque se nós não obedecemos a palavra, não obedecemos a Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos negando Ele. De uma certa forma, às vezes, nós temos negado a Jesus. E, às vezes, queremos ficar acusando Pedro que negou. Mas, às vezes, se nós conhecemos a palavra, se eu conheço a palavra e eu não obedeço da forma que eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu estou negando também. De uma certa forma, eu estou negando. Porque eu não estou mantendo a palavra de Deus, aleluia, na minha vida. Chegamos no nosso segundo subtópico do nosso primeiro ponto, uma covarde oposição. Olha só a covardia e oposição. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meio escusos, desonesto e maligno contra a fé cristã. O debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria, porque a sabedoria que Estevão tinha era a sabedoria divina, a sabedoria do Espírito Santo. Eles não podiam resistir à sabedoria, usaram suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentira, e esse acusaram de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Esse inimigo também usaram de violência contra Estevão, estimulando liderança política. O Sinédrio, apesar disso, alguns surpreendeu, estava sentado com o conselho, fixados os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus usa o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. O próprio povo começou a ficar assustado e refletia o Espírito Santo no rosto de Estevão, como de um anjo. Aleluias! E Estevão, mesmo diante das afrontas, diante das mentiras, diante dos levantes, ele não negou ao Senhor. Ele manteve, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não nega ao Senhor aonde ele estiver. Tem muita pessoa negando Jesus, às vezes no serviço, às vezes no momento de lazer com algumas pessoas. Ele não tem coragem de dizer que ele é um servo de Deus, não prega esse evangelho. Isso também está negando a Jesus. Estevão, mesmo contra a covarde oposição, ele não negou. A morte de Estevão foi criminal. Havia em Jerusalém uma sinagoga de judeu, descendente de estrangeiro, prosélito, em que depois de terem sido escravo de Roma, foram libertos, ou libertino. Parte B. Estava que possivelmente pertenceu a essa sinagoga, tentou ensinar acerca de Jesus, mas não foi aceito. Então, Estevão, ele já pertencia à sinagoga, ele já dava ensino na sinagoga, só que agora ele começa a ensinar acerca de Jesus, mas não foi aceito. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9 e 10. Atos dos Apóstolos 7, 59 e 60, fala assim: não podendo resistir à sabedoria de Estevão, mentiram para o Sinédrio, e esses incitaram o povo para matá-lo. Eles mentiram para o líder religioso e para o político romano que estava no comando lá na época, e incitaram o povo a apedrejá-lo até a morte.
Terceiro subtópico do nosso primeiro ponto vai falar a fúria dos acusadores. O acusador, esse cara é enfurecido também, né? Estevão demonstrou grande sabedoria para explicar o plano de Deus. Desde Abraão até Jesus, porém, movido de inveja, os orgulhos, os religiosos extremistas não quiseram aceitar a exortação e o mataram. Diante de tamanha injustiça por parte dos judeus e não interferência das autoridades romanas, a autoridade não interferiu, viu toda a situação acontecer, os religiosos contra ali, porque foi um crime que aconteceu, foi um ato criminoso, né, um ato de injustiça, um ato de inveja, não teve interferência da autoridade romana. E o próprio Cristo abriu o céu e se colocou em pé no trono para consolar e receber o espírito de Estevão. Quer conferir? Abre a Bíblia lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. A primeira parte do sinopse desse primeiro ponto vai falar assim: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Estevão manteve a sua fé, manteve firme no seu testemunho, mesmo diante do seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Então eu acho que está faltando em nós crentes, nós servos de Deus, manter firme, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos levantes, precisamos manter firmes. Segundo tópico da nossa lição, vai falar a preciosa morte de Estevão. A preciosa morte de Estevão. Que coisa linda, né? Cheio do Espírito Santo. Por que a preciosa morte? Porque foi uma morte linda que ele teve um encontro com Jesus. O próprio Senhor abriu o céu, ele viu os céus abertos e, aleluias, o Senhor recebeu o Espírito de Estevão. Vamos lá? Cheio do Espírito Santo. Um dos benefícios do batismo do Espírito Santo é que os olhos do cristão sempre estarão fixos na maravilha do reino. Desta forma, o ânimo não será diminuído. Tem muita pessoa perdendo o ânimo porque está precisando ser cheio do Espírito Santo. Se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo, os olhos fixados nas maravilhas do reino, dessa forma o ânimo não será diminuído. Você terá um ânimo porque você sabe que você vai ter vida eterna em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 55. Estevão sabia da raiva que havia em sua volta, mas preferiu olhar para o céu, assim contemplar Jesus e a sua glória. Em vez dele olhar para o problema que estava em sua volta, olhar para as afrontas que estavam na sua frente, ele olhou para o alvo, olhou para o céu. Dessa forma, ele não perdeu o foco. Tem muitas pessoas perdendo o foco, porque em vez de olhar para o Senhor, olhar para o céu, está olhando para os lados, olhando para um lado e para outro, olhando para baixo, andando de cabeça baixa. Erga a sua cabeça, levanta a sua cabeça e olha para o céu, que é de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Estevão sabia, né, dessa raiva todinha. Quem sabe que às vezes você até sabe dos problemas que as pessoas têm contra você. E às vezes, em vez de você focar na palavra, em vez de você focar em Cristo, você está focando no problema. E quando o crente foca no problema, ele não consegue vencer as lutas, porque a mente dele fica fechada para as coisas espirituais. Então precisamos abrir a nossa mente para as coisas espirituais, para nós alcançar a vitória e alcançar a misericórdia. Para de ficar olhando para as dificuldades. Eu lembro muito de Pedro. Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ele falou: Senhor, faz com que também eu vou caminhando diante de ti sobre as águas. E aí o Senhor: pode vir, Pedro. Pedro pegou e começou a caminhar, mas ele estava olhando para o alvo, olhando para Jesus, ele ia caminhando. Quando ele olhou para o problema das ondas, a grande onda do mar, que estava enfurecida, quando ele olhou para a onda, ele se afundou. O que nós aprendemos com isso? Quando nós olhamos para o problema, tiramos os olhos do alvo, que é Cristo, nós acabamos às vezes se tropeçando, acabamos se afundando. Por quê? Nós precisamos olhar para o alvo, que é Cristo. E às vezes você tem olhado mais para o problema. Problemas às vezes familiares, problemas às vezes financeiros, problemas às vezes no seu serviço, problemas diversos.
se você for olhar para os problemas, para as lutas, problema político, tanto problema político que nós estamos passando no momento, se você for olhar, se nós for olhar para os problemas que acontecem no cotidiano, nós perdemos o alvo que é Cristo e podemos cair também nessas dificuldades, e aí até nós conseguir levantar e começar a caminhar de novo, pode ter uma trajetória de dificuldade em nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, quem é cheio do Espírito Santo sempre olha para cima. Os olhos para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se da destra do trono de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós olhamos para cima, não olhamos para as afrontas, o problema, né, que vem para nos tirar a paz, tirar a alegria. As afrontas vêm para nos deixar tristes, nos deixar abatidos, mas quando nós olhamos, estamos cheios do Espírito Santo e olhamos para Cristo, o problema passa que nós nem vemos. Aleluia. Segundo subtópico do nosso segundo ponto, vai falar a violência dos acusadores. O adversário da igreja sente ódio daquele que se alegra, sentindo a presença de Deus. Atos Apóstolos 7, 56, 57. Atos Apóstolos também 16, 25, né? A verdade é que muitos sente desprezo pelo povo de Deus, porém isso não tem o poder para tirar a paz e a alegria de quem está cheio do Espírito Santo. Você pode se sentir desprezado por alguém, o mundo aí fora pode te desprezar, alguém da sua família pode te desprezar, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você sente alegria. Quem te dá essa alegria é o Espírito Santo, é a alegria de você servir a Deus, estar fazendo algo na casa de Deus. Nós olhamos para a vida de Estevão, estava envolvido fazendo a obra de Deus, mesmo assim ele foi atacado, né? Ele foi perseguido, teve inveja sobre ele. Então, também não é que se você estiver fazendo algo nas coisas, na obra de Deus, pode surgir inveja, pode surgir afronta, desprezo sobre você, mas eu quero te dizer, não desista. Não desista, porque o Senhor vai te dar a vitória. Você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E Ele deixou o Espírito Santo ser cheio do Espírito para conseguir vencer até a vinda dEle. Terceiro subtópico do nosso segundo ponto vai falar o perdão do mártir. Olha só que nós aprendemos com isso aqui, com essa parte aqui. Fica comigo até o final. Olha que nós aprendemos nesse terceiro subtópico, o perdão. Estevão dá o perdão para o povo. Nós vamos aprender uma coisa interessante. Você que não é inscrito no meu canal, ainda inscreva no meu canal, dá um joinha aí, um like, gostei. Ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão toda terça-feira, a partir das 18 horas. O vídeo já vai estar disponível para você estar assistindo as nossas aulas. Compartilha com outras pessoas. Se estiver sendo bênção para você, não segura essa bênção só para você. Ajuda nós a divulgar e propagar o Evangelho. Qual a nossa intenção desse vídeo? A nossa intenção é propagar o Evangelho de Cristo. A nossa intenção é ajudar aqueles irmãos que às vezes têm alguma dificuldade. Assista nossas aulas antes de você dar aula na sua igreja. Nós estamos sempre compartilhando algumas partes de algum material aqui. Tá? Em breve você vai ter esse material completo. Tá? Nós vamos estar disponibilizando no site para você adquirir esse material completo para você estar usando na sua igreja, no seu data show, um slide completo, um slide bem limpo, coisa bem produzida, com referência bíblica, coisa muito boa para agregar junto com a revista da Escola Bíblica Dominical para você. Que Deus abençoe, um abraço. Me fala aí de onde você está me assistindo. Me comenta lá, fala de onde você está me assistindo, para a gente te conhecer melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fica comigo até o final. Olha o que nós vamos aprender agora nesse ponto, o perdão. Interessante quando nós vamos falar de perdão, né? Quando, olha só, olhando para o céu e vendo Jesus, Estevão estava tão cheio da paz que não sentiu ódio ou desejo de vingança. Olha só, aleluias. Crente cheio do Espírito Santo jamais vai ter desejo de vingança. Se você tem ódio no seu coração, se você está tendo desejo de vingança, é porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Se eu tiver desejo de vingança, se eu tiver ódio no meu coração,
por causa das afrontas, por causa das dificuldades que tenham ocorrido, é porque está faltando em minha vida eu ser cheio do Espírito Santo. Parte B, por ter entendimento do Espírito, Estevão sabia que aquelas pessoas eram vítimas do poder do pecado. E por isso intercedeu seguindo o exemplo de Jesus. Lucas 23, abra sua Bíblia aí, Lucas 23, versículo 34. Depois você abre a Bíblia também, Mateus capítulo 5, 44. Quem verdadeiramente é espiritual ama aos seres humanos e intercede por sua fraqueza. Quem ama verdadeiramente o ser humano, mesmo diante das suas fraquezas, quem é espiritual, quem é verdadeiramente espiritual e ama o ser humano, intercede por suas fraquezas. O que Estevão via? Via que aquele povo estava ali fazendo aquilo na fraqueza do pecado, né? Usado pelo inimigo. O inimigo usou aquelas pessoas para ser influenciado a apedrejar Estevão e viu que foi uma fraqueza do pecado deles. E ele não teve ódio no seu coração e não teve desejo de vingança. Então é importante a gente observar isso aí. Como está sendo a sua vida quando você é afrontado? Dentro da sua própria casa, lá no seu serviço, na faculdade, na escola, nos seus vizinhos, afrontado com aqueles vizinhos às vezes, né? Difícil de se lidar, né? Alguém dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, ou algum parente fora, difícil de lidar. Como você está conseguindo perdoar ele? Porque perdoar quem você ama é muito fácil. Quero ver perdoar igual Estevão perdoou. Aleluia. Estevão teve o coração quebrantado para perdoar. É o que nós precisamos. Aleluia. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Vamos para o nosso terceiro ponto e último ponto da nossa lição, da nossa sétima lição. Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre o avivamento no sofrimento. O avivamento no sofrimento, meu Deus. O avivamento na alegria, né? Aquele avivamento na campanha, aquele avivamento que recebeu uma casa, aquele avivamento porque foi abençoado, né? Recebeu uma grande bênção, aquele avivamento é muito bom. E agora o avivamento no sofrimento. Vamos aprender? Primeiro subtópico do terceiro ponto. O sofrimento e a morte dos apóstolos. A Bíblia não relata como foi a morte dos apóstolos, mas todos os apóstolos foram mortos, em exceção de João. O único que não fala aqui que foi morto foi o evangelista João. Tirando, todos os outros foram presos, chicoteados, foram mortos por amor à palavra, por amor a Cristo. Com exceção do apóstolo João, todos os demais apóstolos foram mortos, cruelmente, sem negar a Jesus. Isso só foi possível porque receberam o espírito da fortaleza e de amor e de moderação. Outra parte interessante, que existe crente que não tem moderação, que precisa ter o equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, 7, confira lá, confira a Bíblia aí. Lê a Bíblia com seus alunos. 2 Timóteo 1, 7. Pode abrir a sua Bíblia também com seus alunos na sua sala de aula, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Quem está avivado é fiel até a morte. Aleluias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O Senhor fazendo essa promessa. Se ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Então eu preciso ser crente hoje, ser crente amanhã, eu fui crente ontem, eu preciso permanecer crente até Jesus voltar ou até a minha morte. Não importa de que forma vai ser a minha morte, eu preciso ser fiel até a morte. Aleluias. Todos os apóstolos de Jesus morreram. No livro História da Igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente registra alguns escritos. Diz que, a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa que é certa é que foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. O apóstolo era espiritualmente avivado. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais? Quantas vezes nós somos tentados a negar a Cristo e às vezes negamos a Cristo por motivos banais? E eles, a Bíblia registra que todos foram mortos, com exceção do apóstolo João. Todos. Não fala
na Bíblia não registra a forma que eles foram mortos, mas foram mortos e não negaram a Cristo. E às vezes muitos de nós negamos a Cristo por coisas banais, né? Coisas banais, estamos negando a Cristo. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo? Quer na família, na escola, quer as condições de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. Será que você já traiu o Salvador alguma vez? Quando a pessoa peca, quando a pessoa cai em tentação, pecando, ele está traindo seu Senhor, seu Salvador, ele está negando. Todas as vezes que você peca, não importa qual tipo de pecado que está na Bíblia, no contexto bíblico, que é pecado, você está negando, você está traindo Jesus. Você está sendo um dos que está cuspindo na face de Jesus. Você está sendo um que está crucificando Jesus. Você está sendo um que está colocando a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Quando você nega ao Senhor, é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós podemos estar sendo um daquele. Desce da cruz, mandando Jesus descer da cruz. Toda vez, eu quero pelo Espírito Santo de Deus que está tocando sobre a minha vida, eu quero afirmar isso aqui diante de ti. Que todas as vezes que você é o contrário da palavra e que cai algum tipo de tentação, você está negando a Jesus. Aleluia. Todas as vezes que você não consegue manter a sua fé na posição, você está negando, você está traindo o mestre. Fala tanto de Judas. Quantas pessoas que falam de Judas que traiu seu mestre. Mas quando eu peco, eu estou traindo o meu Salvador. E às vezes acusamos tanto Judas que traiu. Descemos a ripa em Judas. Judas, você é um traidor. E às vezes eu estou sendo um Judas, traindo o meu Senhor. Aleluia. Eu não sei de que forma você tem traído o nosso Salvador. Eu quero dizer, desperta, pede um avivamento, Senhor, para a partir de hoje você não trair mais o nosso Mestre. Não negar a Jesus. Aleluia. Segundo subtópico do nosso terceiro ponto. O avivamento sobre o sofrimento. O cristão avivado ou batizado no Espírito Santo sofre, mas não perde o ânimo. João capítulo 16, 33. O avivamento espiritual é motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Renova as forças do servo de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Paulo e Silas estavam presos e feridos, mas ainda orava, aleluia, e cantava. Paulo e Silas presos na prisão, não foi Paulo e Silas, aí às vezes algumas pessoas falam assim, eu estou igual Paulo e Silas, estou na prisão. Às vezes a pessoa está lá na prisão porque roubou, porque traficou, porque estrupou, porque bateu na esposa, porque fez algo errado. Paulo e Silas estavam na prisão por amor a Cristo. Paulo e Silas estavam na prisão por Cristo, por pregar o Evangelho. Não foi porque fez coisa errada, não foi porque estava em pecado, é porque por amor à palavra, por não negar a Cristo, por não trair a Jesus, eles foram presos. Mas mesmo assim, eles oravam e cantavam. Sem dever nada, não devia a justiça, não devia nada à sociedade. Simplesmente porque eles não negavam a Cristo, porque eles não traíam a Cristo, e eles foram jogados na prisão. Mesmo assim, eles tinham a alegria do Espírito Santo sobre a vida dele. O avivamento no sofrimento. Os discípulos, quando apanharam pela primeira vez por causa do Evangelho, ficaram alegres. E às vezes, quando acontece algo em nossa vida, nós ficamos tristes, não quero ser mais crente, eu não aguento mais, eu não vou mais na igreja, eu não aguento, eu não suporto ver esse líder do jovem, eu não suporto ver esse líder do círculo de oração, eu não suporto ver esse professor da escola bíblica dominical, eu não suporto ver esse subtenente da escola bíblica dominical, eu não suporto ver esse pastor, eu não suporto a mulher do pastor, eu não suporto esse irmão, essa irmã.
A Bíblia fala que nós precisamos suportar uns aos outros. Aleluia. Precisamos suportar uns aos outros. Ter alegria em Cristo. E passar a transmitir essa alegria para aqueles que estão abatidos. Transmitir essa alegria para aqueles que estão tristes. Por causa desse poder, Paulo ensinou como o sentimento do crente diante da adversidade. Qual o sentimento do crente diante da adversidade? 2 Coríntios, confirma comigo lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9. Atribulado. O apóstolo Paulo falou, atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Quem está avivado pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias, glória a Deus. O cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Conclusão da nossa lição. Diante do inimigo, o evangelho de Cristo e da morte, o testemunho do Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio. Não podemos ser um crente desequilibrado. Nós precisamos ter equilíbrio em nossas vidas. Pessoa fica nervosa. Tem pessoa que fica bravo dentro da igreja, crente que não foi convertido, que não tem equilíbrio espiritual, porque falta se converter de verdade, falta ser cheio do Espírito Santo. Pessoa que vai para casa revoltada, pessoa que vai para casa com raiva porque o pastor trouxe o ensino, porque o pastor falou algo com ele e já sai nervoso, né? Sai bravo, sai nervoso, precisa ser amansado. Uma comparação aqui, né? Eu que sou do interior, quando o animal é novinho, ele não aceita colocar o arreio nele, né? Ele, quando vai colocar o arreio, ele fica bravo, joga o arreio no chão e dá coice e tal, e fica bravo e quer morder e tal. E aí o que precisa? Ser amansado. Ser amansado, ser domado. Eu preciso ser domado pelo Espírito Santo, ser amansado por Jesus Cristo, ser amansado pelo Espírito Santo. Quem sabe você também está precisando ser domado, ser amansado pelo Espírito Santo. Não ser um crente brabo. Deus gosta de homem corajoso, mas para fazer a obra dele. Aleluia. Suportar as tentações, suportar as afrontas, suportar a adversidade, ter equilíbrio, ser manso e humilde de coração. Aleluia. Ter fruto do Espírito. Aleluia. Paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão. A conclusão também aqui fala assim, a graça e a força e equilíbrio que Estevão recebeu do Senhor diante da adversidade, da morte, estão à disposição a todo que busca o batismo no Espírito Santo na sua plenitude. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Até a próxima lição. A próxima lição é a lição 8. Vamos falar sobre avivamento espiritual no mundo. O avivamento espiritual no mundo. Que Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, dar um joinha, comentar, falar de onde você está. Ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão. Que Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja. Um abraço para todos os pastores, um abraço para todos os professores, um abraço para todos os subintendentes, para todos os alunos e todos que estão me assistindo. Um abraço. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te dê equilíbrio. Que Deus nos dá disposição para nós fazer a obra do Senhor com mais perseverança, com mais amor, com mais dedicação. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se querendo Deus.